Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo no Vale de Sorek. Um nome que ecoa bastante, né? Tanto na história quanto em textos antigos lá de Israel. A gente tem aqui um material bem completo sobre a geografia, a história, enfim, tudo que rolou nessa região. Isso aí é um lugar fascinante. E a nossa ideia aqui é justamente essa. Entender primeiro o que esse vale tem de especial geograficamente falando, depois, claro, mergulhar nas histórias, Assim, incluindo a famosa de Sansão e Dalila, que todo mundo conhece. E, por fim, ver como esse lugar se apresenta hoje em dia. perfeito. Então, vamos começar a desembrulhar isso. O que me chama a atenção logo de cara é essa dualidade. O material descreve uma paisagem super fértil, sabe? Quase um paraíso. Sim, muito verde, muita água. Exato. Mas, ao mesmo tempo, foi um corredor natural de passagem por milênios. Isso significa, bom, significa muito atrito, muitas histórias tensas acontecendo ali. Com certeza. Beleza e tensão andando juntas, né? É bem isso. Totalmente. Para a gente se localizar melhor, o Vale de Sorek fica na Cefelá, que é Sim. aquela região de transição, certo? Certo. É entre as montanhas da Judéia e a costa do Mediterrâneo. Isso. Funciona como uma ligação natural mesmo. E as descrições falam de colinas mais baixas, um solo bem fértil, né? Argiloso, calcário, e umas florestas aqui e ali. Parece um lugar que convidou gente para morar desde muito cedo. Exatamente. E o clima mediterrâneo é um ponto central nisso. Verão quente, úmido, inverno com chuva concentrada. A chuva no inverno faz toda a diferença para a agricultura, imagino. Total. Essa combinação não só define o tipo de planta que cresce lá, mas garante uma irrigação natural que tornou a agricultura possível e muito atraente por séculos. É um fator geográfico que explica muito da história econômica e até estratégica do vale. E essa fertilidade toda a gente vê refletida na vegetação descrita. Não é surpresa ter as culturas clássicas do Mediterrâneo: videira, oliveira, figueira, romã. Sim, as estrelas da região. Mas também tem carvalhos, pinheiros. E achei interessante a diferença que o material aponta. As áreas mais altas são um pouco mais áridas, enquanto as baixadas, com esse solo ardiloso, conseguem sustentar mais verde, até florestas. Pois é, e essa riqueza toda não era só a paisagem bonita, né? Era a base da economia. E provavelmente a causa de muito conflito por controle também. Faz sentido. A agricultura era muito focada em uva para vinho, que é quase um símbolo do vale, trigo, milho, azeitonas. O pastoreio de ovelha, de boi também era comum. E os rios, claro, Fundamentais. vitais. O rio Sorek, que é o Nahal Sorek, é o principal. Mas tem outros como o Nahal Refine, Quesalon, e até umas fontes subterrâneas que vêm das montanhas e ajudam a deixar tudo bem irrigado. A fauna que o material descreve também mostra essa diversidade de cantinhos dentro do vale. Fala de raposa vermelha, lebre e hiena, principalmente nas partes mais baixas, mais florestais. E aves também, né? Corvos, perdizes. Isso. E claro, lagartos, cobras e até escorpião, besouro. Já nas partes mais altas, predominam bichos mais adaptados ao seco, tipo aves e répteis diferentes. É um ecossistema bem completo, né? Moldado pela geografia, pelo clima e que naturalmente atrai gente para viver lá desde muito, muito cedo. E essa ocupação é antiga pra valer. O material fala de evidências desde 3000 a.C. Olha só, Idade do Bronze. Nossa, Eram pequenas aldeias agrícolas, provavelmente. E o mais lógico era se instalar perto dos rios, né? Imagina umas casinhas bem simples de palha, madeira, barro, o que tinha ali na mão. sim, e os primeiros povos que a gente consegue identificar melhor são os cananeus. Eles que fundaram cidades que depois ficaram famosas, tipo Timna, Zorá, Staol. Nomes conhecidos da Bíblia. Exato. E provavelmente outros grupos também circulavam por ali, disputando espaço. Jebuseus, amorreus, hititas. A própria geografia, esse corredor fértil entre montanha e mar, já sugere um caldeirão de culturas, né? E as fontes confirmam isso desde o começo. Totalmente. E depois chegam outros personagens importantes para essa história.
Lá por 1500 a.C., mais ou menos, chegam os filisteus. Vindos da costa, né? Isso, da costa. E eles se estabelecem e dominam a parte mais baixa do vale. E quase na mesma época, tipo 1400 a.C., chegam os israelitas. Que ocupam as terras mais altas, a Alta Cefelá, que a Bíblia liga à tribo de Judá. Aliás, a primeira menção bíblica específica de uma cidade do vale é Tímina, naquela história de Gênesis, do Judá com a Tamar. Bem antigo mesmo. É verdade. E essa divisão geográfica, filisteus na planície e israelitas nas colinas, meio que preparou o palco para séculos de interação e muitas vezes de conflito aberto. O Vale de Sorek virou uma fronteira natural. E uma zona de atrito constante, né? Exatamente. E é nesse cenário tenso, de fronteira, que a gente chega na história talvez a mais emblemática do vale. Sansão e Dalila. Ah, sim. Um clássico. O livro de Juízes conta que a Dalila morava ali, no Vale de Sorek. E o Sansão, aquele juiz israelita com a força lendária, se apaixona por ela. Ele basicamente cruza essa fronteira perigosa por causa dela. E os líderes filisteus, que eram inimigos mortais do Sansão, viram nisso uma chance de ouro, claro. Ofereceram uma grana preta para Dalila descobrir o segredo da força dele. E aí começa aquele jogo, né? De sedução, de engano. Dalila insiste, pressiona o Sansão sem parar. A história é bem detalhada nisso. O Sansão tenta enganar ela 3 vezes, dando umas explicações falsas de como ele poderia ser dominado. Cordas de arco novas, cordas que nunca foram usadas. Isso, e até tecer as tranças dele no tear. Cada vez, a Dalila arma a cilada, chama os filisteus que estão escondidos, e cada vez o Sansão se livra, mostrando que era mentira. A persistência dela nossa, quase obsessiva. E a resistência dele vai diminuindo, né? Até que uma hora, cansado da insistência dela, o Sansão abre o jogo. Conta o segredo, a força vinha do voto de Nazireu, que era simbolizado pelo cabelo nunca cortado. E aí, pronto. Enquanto ele dorme, Dalila manda cortar as 7 tranças dele, a força some. Ele é capturado, cegado, levado para Gaza para fazer trabalho forçado. Uma tragédia. O final é super dramático. No templo filisteu lá de Dagon, o Sansão, já com o cabelo começando a crescer de novo, pede forças a Deus uma última vez. E derruba as colunas do templo. Morre ele e mata um monte de gente junto. Incrível. É uma tragédia pessoal muito forte, mas é impossível não ver ali o reflexo do conflito maior, né? Com certeza. A história deles é um microcosmo da luta pelo controle daquela terra fértil, estratégica entre israelitas e filisteus. E o Vale de Sorek é o palco perfeito para esse drama. Um lugar onde lealdades eram testadas e traições podiam acontecer. E sobre a Dalila, o que aconteceu com ela depois? Então, a Bíblia não conta. Ela simplesmente some da história depois que o Sansão é capturado. Fica ali no vale, envolta nesse mistério. Uma figura enigmática mesmo. Bom, saindo dessa era mais mítica, digamos assim, o controle do vale continuou trocando de mãos, né? Sim, com o tempo, os israelitas perderam o domínio ali, o Império Assírio veio e expandiu seu poder sobre a área. E depois? E aí tem um desenvolvimento interessante nos tempos dos impérios babilônico e persa. Uma migração grande de edomitas. Eles vieram do sul, sudeste e se instalaram na Cefelá, incluindo o Vale de Sorek. Ah, os edomitas. Eles ficaram por lá um bom tempo, viu? O controle deles durou até a chegada dos romanos. E no período romano e bizantino, o que a gente sabe? A vocação agrícola continuou firme. Com certeza. Especialmente a produção de vinho. A arqueologia mostra isso muito claramente. Como assim? Encontraram muitas estruturas para pisar uva, sabe? Os lagares escavados na rocha e ferramentas ligadas ao vinho. Isso reforça muito a ideia de que o vinho era uma marca registrada da economia dali por séculos. Talvez até tenha influenciado o nome do vale, como a gente vai ver. Interessante isso. Bom, chegando mais perto da gente, o vale continua revelando segredos, né? O material cita sítios arqueológicos importantes, Sokol, Tel Yona, Tel Zayet, Tel Zora. Escavações continuam acontecendo. O passado está literalmente sob os pés. Sem dúvida.
Mas a realidade moderna também traz seus desafios, né? Os conflitos mais recentes na região acabaram levando a um uso militar de partes do vale. E isso deve ter impactado a economia tradicional. Inevitavelmente, a agricultura, que sempre foi tão central, foi afetada. É mais uma camada de tensão, agora moderna, sobre uma história que já era bem complexa. É irônico, né? Uma terra definida pela fertilidade histórica e agora enfrenta desafios que limitam justamente essa vocação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê surgir umas coisas modernas impressionantes. Sim. Em 1965, por exemplo, criaram a Reserva Natural de Sorek. E o legal dessa reserva é que ela não protege só a natureza local, a biodiversidade, ela protege também lugares com significado histórico e bíblico muito forte. Tipo a rocha de Etã, onde dizem que Sansão se refugiou, e a caverna de Adulã, famosa por ter sido esconderijo de Davi. É uma tentativa de juntar a memória cultural e a natural. Que legal isso. E no outro extremo, lá na foz do rio Sorek, tem a usina de dessalinização de Sorek. Ah, essa usina é gigante. Gigante. Quando inaugurou, em 2013, era considerada a maior do mundo desse tipo. Que contraste, né? O refúgio antigo de figuras bíblicas e a tecnologia mais avançada para produzir água. Tudo no mesmo vale. É um contraste fascinante mesmo. O vale, que historicamente dependia da água do rio Sorek e das chuvas, agora abriga uma das maiores fontes de água artificial do mundo. Diz muito sobre as necessidades humanas, né? A água sempre foi essencial. Exato. Mas também diz muito sobre as mudanças radicais para atender essas necessidades hoje em dia, né? Especialmente numa região que tem seus desafios hídricos. E falando em identidade, fiquei curioso com o nome. Sorek. De onde vem? O material diz que não tem um significado óbvio, em hebraico, que talvez seja um nome próprio antigo, de um clã, de um lugar. Olha, a origem exata é meio incerta mesmo, mas tem uma hipótese bem forte entre os historiadores e que faz muito sentido pensando no vale. Qual seria? Eles sugerem uma ligação com a palavra hebraica sorek. Essa palavra pode se referir a um tipo específico de videira, talvez uma de qualidade superior, conhecida por dar uvas vermelhas bem escuras. Ah, uma videira especial? Exato. Se essa conexão estiver certa, o nome do vale estaria ligado de forma muito profunda à sua principal atividade agrícola histórica, à sua fama pelo vinho. O nome seria, literalmente, um espelho da terra e do que ela produzia. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar tudo isso, o Vale de Sorek é um lugar com muitas camadas. Muitas. Geograficamente, um corredor fértil, essencial. Historicamente, um ponto de encontro, de troca, mas também, de muito conflito entre povos diferentes por milênios. Um palco da história. E culturalmente é o cenário imortal daquela história dramática de Sansão e Dalila. E hoje? Hoje é um lugar onde o passado ancestral que está lá na arqueologia, na reserva, que lembra Sansão e Davi, convive com a tecnologia de ponta que busca solução para desafio moderno, como a usina de dessalinização. Exatamente. É um microcosmo de muitas histórias do Levante, aquela região toda. E talvez sabe como um ponto para a gente pensar um pouco mais? A gente falou dos desafios atuais, que as fontes mencionam, né? O impacto dos conflitos modernos no uso tradicional do vale. Isso me faz pensar. Essa terra viu tantos ciclos de disputa, mas também de coexistência entre grupos diferentes por milhares de anos. Verdade. Será que essa história tão profunda, com tudo que ela ensina, sobre adaptação, sobre conflito, sobre convivência num espaço que é compartilhado e valioso. Será que ela não poderia oferecer alguma perspectiva para a gente entender os dilemas de hoje e talvez imaginar futuros possíveis para o Vale de Sorek? Uma boa pergunta para a gente ficar pensando. É algo que ecoa para muito além da geografia dali, né?